Tá começando Todo Negócio Pode, o podcast oficial do empreendedor. Você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo a mais um episódio com mais um convidado espetacular para dar mais uma aula para nós aqui, para mim, para vocês que estão assistindo. Doutor José Carlos, boa noite, seja muito bem-vindo ao Todo Negócio Pode. Boa noite, Felipe. É um prazer estar aqui com sua equipe. E estamos aí para batermos um papo, não é aula não. Vamos falar aqui dos assuntos que você ventilar. Não é uma mentoria. Não, isso é bondade sua. Doutor, é uma honra para nós receber o senhor aqui. Eu tenho certeza que vai todo mundo sair desse episódio aqui sabendo mais do que o que chegou. Antes da gente começar, eu queria apresentar para vocês o nosso patrocinador oficial dessa live, que é a Guavete Pet, da nossa doutora Andresa. A Guavete é um hospital veterinário e também um pet shop que funciona 24 horas aqui em Guanambi. Mais pra frente a gente vai falar mais um pouquinho sobre eles para vocês. Mas, doutor, eu vou apresentar o senhor aqui. O senhor é advogado e o senhor também é pecuarista. Não são duas áreas, assim, é óbvio que o direito está presente em tudo. Mas como é que começou isso aí? De onde é que veio? O que veio primeiro? Olha, Felipe, Deus me privilegiou com duas paixões, dois amores. O culto ao direito. Eu aprendi a amar o direito desde o nascedouro. O curso de direito é o curso mais bonito que existe. Todo estudante de direito é um apaixonado pelo curso. Uhum. Falam-se até, o curso de direito é tão bonito que quando você está na faculdade fazendo direito penal, se apaixona por direito penal. Agora, a primeira paixão é o direito penal, mas quando você forma, é o primeiro divórcio. Comigo, isso bateu 100%. Não foi diferente. Não foi diferente. Mas eu sempre, na minha juventude, eu percebia na comunidade onde eu morei, tinha muitas injustiças, muitos absurdos. O senhor nasceu aonde? Eu nasci no município de Pindaí, no distrito de Guirapá. Vivi naquela comunidade até os 14 anos de idade. E eu via muitos absurdos assim, de injustiça com os quais eu não concordava, mesmo ainda adolescente. Naquela época em que existiam os delegados calça curta, que a gente chamava de calça curta, aqueles delegados nomeados, delegado do prefeito, delegado do político. Era um cargo de confiança, né? Fazia muito absurdo. E eu sempre, meu pai também, ele, de certa forma, ele exerceu uma influência sobre mim para essa vocação. E aí eu fui estudar para querer ser advogado. Você vê, porque às vezes a pessoa estuda, depois vai decidir o que vai fazer. Mas eu tinha essa direção. Eu tinha a direção que eu queria ser advogado. E naquela época, normalmente meus contemporâneos vinham para Guanambi. Eu tinha a maior vontade de vir para Guanambi, mas não pude vir. Fui para Caculé. E Deus ilumina a gente. A época que eu fui para Caculé tinha um curso científico, Sim. que era poucos municípios na região. Aliás, só quem tinha, acho que era Caetité. E lá tinha um curso científico com uma equipe muito boa. E eu tive o privilégio de estudar lá. Comecei meus estudos lá. Quando eu estava já no segundo ano, acabou o curso científico, foi uma frustração, de certa forma. Tiraram o curso? Tiraram o curso, mudaram. Aí falou, a opção agora é magistério ou técnico em contabilidade. Eu não queria nenhum dos dois, sabe? Mas tinha que concluir o segundo grau. Aí eu fui para Vitória da Conquista. Concluí o segundo grau em Vitória da Conquista. E de lá eu rumei para Salvador. Em Salvador, foi uma luta, estudante pobre, família pobre. Eu cheguei em Salvador sem nada, sem emprego e sem condições. Mas eu comecei arrumei um trabalho, fui trabalhar e estudar. E em Salvador eu estudei muito. Aí eu tive que tirar todo o atrasado do interior, porque nos colégios que eu estudei, eu estava entre os 3 melhores alunos em Caculé e em Conquista.
Mas quando eu cheguei em Salvador, que eu peguei o curso pré-vestibular para atualizar mesmo, tinha matéria que entrava no ouvido e saía no outro. E aí eu tive que fazer um plano de estudo e eu estudei muito. Quando eu consolidei mais os conhecimentos, aí que eu comecei a fazer concurso e passar em todos, passei para o Tribunal de Justiça da Bahia, em segundo lugar na Bahia. Fiz um concurso para o Banco do Estado da Bahia, passei, fui aprovado. E aí eu fui trabalhar no Departamento de Crédito Rural do Banco do Estado da Bahia, o Baneb. E aí passei no vestibular para Direito. Isso foi antes de passar no vestibular? Isso foi antes de passar no vestibular. Chegando ao vestibular, que eu já consegui conquistar essa façanha de ter um emprego para poder sustentar meus estudos, porque eu tive que sustentar meus estudos. Uhum. E aí, quando eu ingressei na faculdade, que saiu o resultado do vestibular, sim. E aquele dia foi o dia de maior alegria na minha vida, porque eu fui aprovado no vestibular, aquele aluno que saiu do interior, que não tinha nada e coisa e tal, e eu fui para a faculdade de Direito. Naquela época, aqui na Bahia, tínhamos 2 faculdades de Direito apenas na Bahia, a Católica e a Federal. Eu fui estudar na Católica. Sim. Cursava Direito de 7 às 12 da manhã, de segunda a sábado. E eu costumo dizer que eu fui um aluno que fiz uma faculdade sem ter uma aula vaga em toda a minha vida de estudante. E o pessoal hoje, você fala, isso é um absurdo, é impossível. Mas nós tínhamos um diretor que se um professor faltasse a uma aula, ele tinha substituto. Mas se o substituto faltasse, ele ia para a sala de aula. O próprio diretor? O próprio diretor. Nós naquela época, como estudante, falava que ele era maníaco, que ele chegava na faculdade às 5 horas da manhã. Quando você chegava lá às 7 para começar as aulas, ele já estava lá há muito tempo. E aí, foi um curso extraordinário, aquilo que você ama, aquilo que você gosta, você faz com mais prazer, com mais motivação, né? E meu sonho era formar, ser advogado e voltar para Guanambi, porque eu queria era Guanambi. O senhor não queria ficar lá? Não, eu não queria ficar lá. Embora houvesse resistência, eu poderia seguir a carreira do banco. Uhum. O banco não aceitava que eu saísse. Eu tinha um trabalho muito bom no banco. No Baneb. No Baneb. E quando eu pedi para sair, o banco não quis de jeito, não me prometeu uma gerência, que eu tinha futuro no banco, que eu ia fazer carreira no banco. Mas eu disse, olha, meu objetivo é advogar. Parece que estava predestinado, eu quero advogar. E lá em Salvador, eu fiz os estágios todos, porque quando eu voltei para aqui, eu já estava pronto para advogar mesmo, sabe? O senhor tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 27 anos quando eu voltei para aqui. Eu tenho 40 anos em Guanambi. Amo essa cidade, meus filhos nasceram aqui, e aqui eu construí muitos amigos, entendeu? Gosto demais de Guanambi, amo Guanambi. Guanambi é minha terra escolhida. Você tem a terra que você nasce, mas você tem a terra que você escolhe para você. Eu escolhi Guanambi. E aqui eu quero viver até o dia que Deus permitir. E Guanambi é realmente um lugar que a gente vê pujante. Hoje a gente tem faculdades de medicina, a gente tem um agronegócio que é muito grande. É uma cidade que desenvolve e realmente é um lugar que se enche os olhos. Agora eu imagino, doutor, que nessa época, quando o senhor chegou aqui, haviam poucos advogados, né? Visto que só tinham 2 faculdades na Bahia. Na Bahia. É verdade, Felipe. Quando eu cheguei aqui em Guanambi, sim, praticamente era Guanambi e as demais comarcas circunvizinhas, os municípios circunvizinhos. Nós éramos 12 advogados. 12 advogados na região toda? Todo. Nessa época nós tínhamos ainda um Rábula, em Urandi. Rábula, não sei se você sabe. Não conheço. É porque naquela época, quem advogava, hoje só quem advoga é advogado inscrito na OAB. Uhum. Mas naquela época, permitia-se que um leigo inscrevesse como Rábula. Era o advogado provisionado. E para surpresa nossa, esse saudoso advogado já morreu, pai de um colega nosso advogado também já morreu,
era seu Luiz Gomes. É um extraordinário advogado. Você ia à faculdade de Direito, ele fazia umas petições sucintas, objetivas, muito bem fundamentadas, sabe? E era rábula. Naquela época permitia-se a inscrição do advogado provisionado. Nós temos na Bahia também um caso famoso em Salvador, o advogado Cosme de Farias. Lá em Salvador tem um grande bairro chamado Cosme de Farias, em homenagem a ele. Era um advogado provisionado e que advogava mais para a causa dos pobres. Ele defendia os pobres que não tinham condições de constituir um advogado. Fez história, tem um nome, tem uma história fantástica. Tem grandes nomes aí de se admirar, né? No campo jurídico nós temos nomes, principalmente na Bahia, de causar inveja ao Brasil todo, sabe? Excelentes professores e advogados. E assim como a gente precisa da parte financeira, da inteligência financeira em todas as áreas da nossa vida, em todos os ramos o direito está presente, o jurídico está presente. O direito, Felipe, ele acompanha o cidadão antes do nascimento e até após a morte. Se tem um campo do conhecimento, uma ciência, e que você não vive sem ela, é o direito. O direito, para você ter ideia, o nascituro, o embrião, ele já tem direitos, entendeu? Embora hoje estão querendo matar, como tem uns loucos aí que se diz cúpula suprema da justiça, aprovando o aborto, mas o aborto que se permite é o aborto legal, aquele previsto em lei. Leis elaboradas pelo Congresso, não é um órgão qualquer que vai dizer que pode matar a vida de um nascituro com 10 semanas de geração. É porque é um ser humano que está ali. É um ser humano. Sendo formado ainda, mas já é um ser humano. Já é um ser humano. Para você ter uma ideia, se você quebrar ou comer um ovo de uma seriema, por exemplo, é crime inafiançável. Se você caça, mata determinado animal, é crime inafiançável. Até uma orquídea que tem na Mata Atlântica, se você pegar uma orquídea daquela e quebrar, é crime inafiançável. E matar um embrião, um nascituro, um feto de 10 semanas de vida não é crime? Isso eu acho que não tem concepção que possa, inteligência lógica que possa explicar isso, né? Mas o Brasil atualmente está vivendo uns tempos tenebrosos, Sim. difícil de compreensão, sabe? Sim, e assim, nós vemos que para um local ele prosperar, você precisa de apoio. E muitas das vezes o principal apoio que uma nação tem é do seu próprio governo, da sua própria governança, né? Se a gente está falando aqui de uma área mais social, na questão do aborto, enfim, mas se a gente for entrar na questão de políticas públicas também voltadas para o desenvolvimento, você vê que é muito difícil hoje a realidade do nosso país. Você tem uma carga altíssima tributária, você tem leis trabalhistas que muitas das vezes não facilitam a vida do empresário. Enfim, uma série de problemas que se a gente for listar aqui, nós vamos ficar 2 horas e não termina. Você falou num assunto corretíssimo. O Brasil passa por uma fase das mais complexas que eu já vi. A inversão de valor nesse país está tomando rumos assim incomensuráveis. Precisa barrar certos absurdos que estão acontecendo. A desgovernança, vamos dizer assim, é a marca que está aí. Um desgoverno, total desgoverno, a nível nacional e, sobremodo, aqui na Bahia. A Bahia hoje está sendo dominada, tomada pelo tráfico. Hoje fala-se que tem na Bahia hoje 10 facções criminosas disputando o território baiano. Das 12 cidades mais violentas do Brasil, 8 estão aqui na Bahia, para a vergonha nossa. E assim, quando você falou aí no arroxo tributário, o Brasil hoje tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. O maior empecilho, o Estado brasileiro só quer arrecadar, só pensa em arrecadar. Infelizmente, essa tendência de alguns políticos de querer o poder pelo poder, como está aí,
e aumentar tributos. Aumentar tributos. A Bahia tem um dos ICMS mais caros do Brasil. Nós, agropecuaristas, produtores rurais, penamos com isso. Nós pagamos um dos maiores tributos. E este ano ainda, o governo da Bahia mandou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa aumentando o ICMS. E, infelizmente, nossos representantes, deputados estaduais, votaram a favor, para a tristeza nossa. É incrível como tudo se prova no tempo. A gente está falando de carga tributária. Existe um estudo na economia que com certeza o senhor deve conhecer, chamado curva de Laffer. Curva de Laffer. O que acontece? Quando um estado ou um país ele cobra 0% de imposto, quanto é que ele vai arrecadar? 0%. Porém, se ele cobrar 100% de imposto, a gente fala, não, vai receber 100%, não. Porque eu quero saber quem é que vai trabalhar para pagar 100% de imposto, para dar para o governo tudo que ganha. Então, a gente imagina isso como se fosse um gráfico que vai de 0 a 100. E nesse gráfico, o governo começa a cobrar 10%. Aí o pessoal paga. Começa a cobrar 20%. O pessoal vai pagando. Chega um momento que essa curva ela passa a ser tão alta que ela inverte. Porque a arrecadação passa a diminuir. O desincentivo. A pessoa... É muito simples se a gente for pensar. É só fazer um comparativo que eu acredito que cabe na realidade de todo mundo. Vamos supor que a gente tem uma sala de aula, 3 alunos. Um aluno tirou 10, o outro aluno tirou 5 e outro aluno tirou 0. O aluno que tirou 10, ele estudou para aquilo, ele trabalhou para aquilo. O aluno que tirou 5, ele foi mediano, ele na verdade foi abaixo da média. E o que tirou 0, ele não estudou nada. Seria justo a gente dividir por igual os 3, somar o que tem 10 mais o que tem 5 e mais o que tem 0, que daria um total de 15, dividir e ficar os 3 com a nota 5? Cadê o incentivo? Então é a mesma coisa nessa questão de cobrança de carga tributária. Quanto mais você tira da pessoa que está trabalhando, está produzindo, você desincentiva ela. Se eu estou trabalhando, eu tiro minha nota 10 e aí vão dividir minha nota e eu vou ficar só com 5, qual é o estímulo que eu vou ter? Ô Felipe, com certeza isso aí prova que, ao contrário, quanto menos imposto você arrecada, cobra, vamos dizer assim, mais incentivo tem para a produção e o próprio Estado acaba arrecadando mais. Uhum. Eu não sei se você lembra, no governo passado, baixou alguns tributos. O governo baixou alguns tributos. Eu não vou citar nome aqui, porque o programa, aqui o podcast não está para política. Sim. Vai dizer que nós estamos defendendo. Mas nós estamos a favor do empreendedorismo. Entendeu? O que precisa-se é incentivar a iniciativa privada e a meritocracia. Uhum. Tudo que se faz com esse tipo de querer privilegiar aquele que não produz, aquele que não faz nada, isso não funciona em lugar nenhum do mundo. A história está aí para provar. No governo anterior, quando se diminuiu alguns tributos, aumentou a arrecadação. Uhum. Superávit. Cresceu o número de emprego, a economia melhorou. Você faça ideia, Felipe, naquela crise que tivemos com a pandemia. Se nós tivéssemos naquela época o governo que temos hoje, o que seria desse país? Que eu fico a imaginar, o que seria? Seria o caos. No entanto, com atitudes corretas, com ministérios preparados, com equipe bem capacitada e engajada, responsável, sem corrupção, transparente, a economia brasileira cresceu e saiu bem. Entendeu? E essa questão que você falou aí, quanto mais você incentiva o aluno a estudar e evoluir, dá condições para ele, óbvio que isso vai crescer mais. Está provado em toda parte do mundo. É o que você falou, o tempo prova tudo, né, Dudu? Prova tudo, a história está aí para mostrar que é com a livre iniciativa, é com a desburocratização, é com o empreendedorismo, uhum. Com a iniciativa privada,
livre, soberana para poder avançar, é que nós vamos conseguir uma economia pujante, forte e de pessoas que vão para frente. Sim. Investir. Qual é o empresário que vai querer investir num país que você paga, você tem um arroxo tributário, que você tem uma legislação trabalhista sufocante, que você retira a condição de empreender e de produzir? Eu acho que isso é fato consumado. Um exemplo que nós tivemos recentemente é a própria fábrica da Ford, que era aqui na Bahia e saiu por conta da carga tributária elevadíssima, a ponto deles tomarem prejuízo. Sérgio Habib ele é um dos caras que tem maior nome aí no mercado automobilístico. Ele coloca, eu não vou falar o número exato aqui porque eu não lembro de cabeça, mas eram milhões de prejuízo por dia que a Ford estava tomando na Bahia, no Brasil. Por quê? Carga tributária excessiva. Um país que você vai comprar um carro, uma grande parte daquele valor que você está pagando ali é de imposto. Ou seja, acaba sobrando aquilo ali para quem está realmente na linha de frente. E a economia é um ciclo, é cíclica. O ganho de um, a renda de um é o gasto do outro. Se a gente não ganhar para gastar, a loja da esquina ali, ela não vai vender, não vai pagar o funcionário, não vai contratar. O contratado, ele leva comida para casa dele. É um ciclo. É um incentivando o outro. Com certeza. Isso aí é fato consumado. Se você não dá incentivo, você tem ideia, para abrir uma empresa no Brasil, quantos dias se perde? Quanto se gasta para poder abrir uma empresa? Já começa por aí. Então, tem que facilitar, sem descumprir a lei, obviamente, que ninguém está querendo descumprimento da legislação, mas burocracia, excesso de formalidade, isso causa atraso. Isso causa atraso. E outra coisa, você quer ver um fato que é evidente? Um exemplo. A irrigação aqui do Vale do Iú. A irrigação do Vale do Iú. O que o governo investiria nessa irrigação para os benefícios sociais que isso iria gerar? Só de empregos, suponhamos assim, que faça uma irrigação aí de 50 a 60 mil hectares. Que o Vale do Iú tem possibilidade de irrigar 100, sei lá quantos mil, mais de 100 mil hectares. Mas que faça uma irrigação de 50 a 60 mil, vai gerar mais de 100 mil empregos diretos. Entendeu? O PIB dessa região vai multiplicar por 10 ou por 12. Luiz Carlos. Quando você vê isso aí, você pergunta, por que não está irrigado até hoje? Tem a faca e o queijo na mão. Tem a faca e o queijo na mão. Você tem todas as condições. Por que não faz? Que gargalo é esse que você não pode quebrar? Você não ama esse país, não? Você não tem amor a essa pátria? Pois é. Seu Luiz Carlos, que veio aqui alguns episódios atrás, a gente fez uma conta simples aqui. 1 hectare no Vale do Iú, a gente coloca aí, por alto, R$10.000. Se a gente fosse irrigar, vamos supor aí que por baixo passaria a valer 100 mil. Ou seja, só no ganho imobiliário você teria uma valorização de 10 vezes. O que é isso? E a geração de emprego? Porque a gente sabe que a fruticultura ou a própria agricultura, ela depende de muita água. E principalmente a fruticultura, há uma grande geração de emprego e de renda. Então, realmente é o que o senhor está falando. Parece ser uma falta de amor, uma falta de amor à nação, uma falta de amor à região. O porquê não cria isso daí? Porque realmente seria um boom, um desenvolvimento enorme aqui para nós. Olha, Felipe, eu participei de uma reunião aqui em Guanambi, onde estavam presentes alguns técnicos da Codevasf, da Codevasf, alguns órgãos de governo e técnicos de empresas de irrigação, inclusive técnico da maior empresa de irrigação do mundo, que, salvo engano, é a Netafim. E tinha um técnico que ele é brasileiro e cuida de uma irrigação num canavial na Austrália. Ele estava presente nessa reunião. E um técnico dessa empresa de irrigação, ele falou bem assim, eu não esqueço disso. Primeiro eles sobrevoaram o Vale do Iú.
Depois desceram aqui do avião e foram de carro. Voltaram. Depois foram para a reunião. E nessa reunião ele falou o seguinte, falou bem assim para resumir. Se eu disser lá fora, em qualquer parte do mundo, que nós temos ali uma planície, ele equiparou isso aí a um campo de futebol. A topografia ele comparou a um campo de futebol. Plano. Que nós temos ali rodovia asfaltada na porta. 3 ou 4 cidades ao lado. Rio São Francisco. Uma hidrovia. Água mais que suficiente para irrigar. Solo de altíssima fertilidade. Um dos melhores do Brasil. Aeroporto aqui em Guanabi. Ferrovia. Internet. E aí ele disse, o mais importante de tudo. Eu falei, não tem mais importante que isso não. Ele falou, sol, 365 dias para você produzir 365 dias no ano. E eu disser lá fora que esse lugar não tem irrigação, vão me chamar de mentiroso. Para ver a oportunidade que a gente está deixando passar. Entendeu? Né? Então, aquilo ali, e os outros técnicos, mostraram. Por exemplo, você irrigar o Vale do Iú e fazer uma parte de cultura fixa. Um exemplo, 10 mil hectares de banana, só aí dá 10 mil empregos direto, no mínimo 10 mil empregos direto. Aí você plantar algodão, milho, feijão, soja e etc. Você plantar algodão no mês de março e colher 400 arrobas por hectare, sem nenhum risco de perda, porque nós não temos terremoto, nós não temos inundações, nós não temos isso e aquilo, nesse período do ano, sem risco nenhum. E voltar nessa cultura variável, você voltar com a pecuária, comendo o resto de cultura, isso aqui passaria a ser o maior celeiro do mundo, a maior riqueza desse país. O potencial que aqui tem é comparado a um carro de corrida. O PIB de Guanabi seria multiplicado por 10 ou 12 vezes. Nós seríamos o novo Luiz Eduardo. Com certeza melhor porque nós temos solo melhor que eles. Uma certa feita, o pessoal do Luiz Eduardo veio para um encontro aqui no Vale do Iú, que quando tinha a EBDA, nós tínhamos a EBDA, e funcionava. Os servidores lá eram pessoas qualificadas, na figura do Dr. Ernesto Lacerda de Caetité, e tantos outros verdadeiros professores e dedicados. E eles davam curso lá. Vinha gente da Bahia toda tomar curso aí. Manejo de solo, culturas, até tecelagem, montou uma simples tecelagem lá para ensinar. E o pessoal, uma certa feita, o pessoal do Luiz Eduardo veio para aí. Chegou aí, eles disseram o seguinte, que a conclusão que eles chegaram, parece até que compensava você pegar o solo do Iú, colocar nas caçambas e levar para Luiz Eduardo para adubar as terras de lá. Pois é, rapaz, para você e nós não temos irrigação. O que a gente tem aqui, né? Se um hectare, como o nosso mestre Luiz Carlos da Bahia Solo falou, que hoje é em média R$10 mil um hectare de terra no Vale do Iú, irrigado é óbvio que vale mais de 100. Pois é. Porque lá em Luiz Eduardo você não compra por 100, você não compra lá por R$100 mil um hectare de... Lá, a moeda lá é saca de soja, né? Sim. Você não compra lá por R$100 mil um hectare de terra, que em termos de qualidade, não pode comparar com as do Vale do Iú. Nós podemos produzir ali, Felipe, as melhores frutas mais saborosas do mundo. Ele falou da banana aqui, que o nosso solo rico em potássio é um excelente ajudante para a produção de banana. Porque o potássio é que dá o sabor, a frutose mais saborosa na fruta, é dada pelo potássio. Nós temos potássio demais no nosso solo. Por isso que sempre falo que as frutas de Guanabi e daqui da região são as mais saborosas desse país. Você faz um suco de goiaba daqui de Guanabi para você ver, sem nada de açúcar.
É um sabor incomparável. Eu levo fruta para os meninos lá para o Paraná. As bananas de lá são brancas. O mamão de lá não cheira. Aqui em minha terra tem palmeira onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam mais do que lá. Rapaz, é uma região abençoada. E falando na terra do senhor, a gente falou um pouquinho sobre como o senhor começou aí no direito. Mas como é que o senhor passou de advogado para pecuarista? Ô Felipe, esse aí é um assunto que você tocou. Olha, eu, falando da advocacia, como eu te falei no início, vim para aqui advogar. E aqui eu já tenho uns 40 anos de advocacia. Ainda estou na advocacia, porque o direito, os processos não andam como a gente deseja que andam. A justiça é lenta, É né? lenta, devagar, tem entraves, etc. e tal. Então nós temos muitos processos que ainda estão em curso e você precisa dar conta do recado. Eu trabalho muito ainda, tenho um contrato de consultoria jurídica que presto ainda, sou obrigado a dar conta do recado. Mas a questão da pecuária, e que é uma outra paixão, outro amor que Deus me deu e eu agradeço a Ele por isso, esse amor pela pecuária não veio assim com a advocacia. Veio muito antes da advocacia. Eu já nasci com essa paixão. Eu, no outro podcast, Mesa Verde, que participei, eu até falei lá, brincando lá com o nosso amigo Danilo, que meu umbigo está enterrado na porteira do curral. Mas isso não é metáfora, não é brincadeira, não é verdade. Eu nasci, minha casa era ao lado do curral. Sim. E meu pai, um produtor rural, sempre trabalhou com pecuária. Meu avô também era pecuarista. E meu pai também, dentro das possibilidades, criava um pouco. E eu sempre trabalhei com o gado. Com 8 anos de idade, minha atividade era cuidar do gado. Eu levava o gado, tirava leite. Eu já fiz tudo que você imaginar nessa vida. Eu já fiz tudo que você pensar aí, eu já fiz. Com 8 anos de idade eu tirava leite, eu levava o gado, eu cuidava do manejo do gado, ainda estudava, tinha que estudar e correr para cuidar. Dava conta de tudo, né? Trabalhava na roça, ajudava meus pais, passamos por diversas adversidades. Naquela época nós não tínhamos energia elétrica. O senhor tem muitos irmãos? Tenho 8 irmãos. 8 irmãos. Naquela época nós não conhecíamos energia elétrica. Era outra realidade. Eu não conhecia um trator. Nós não tínhamos transporte, não tinha carro, não tinha nem estrada. Ô, doutor, entendeu? O senhor falando isso aí tudo faz a gente admirar mais ainda a história do senhor. Não tinha, ó, pra você ter ideia, O fato Felipe. de ter ido para uma capital há quantos anos atrás, a estudar em uma das duas únicas universidades de direito que tinha aqui, isso tudo é um exemplo que fica. Era uma luta, Hoje é assim. tudo mais fácil. Era uma luta. Nós não tínhamos. A televisão nem falava. Telefone, não é o celular, não, o fixo. Quem falava em telefone? Então, eu já brincava com gado. Pra você ter ideia, outro dia eu cheguei na fazenda, por acaso eu fiz umas divisões e tinha um corredor lá para facilitar o manejo do rebanho. E um dia, olhando para aquilo, eu me recordei da minha infância, que eu brincava lá e cercava meus pastos, quando era menino, fazia meus boizinhos. Aí um dia, quando eu olhei lá, eu falei, meu Deus do céu, voltei à infância, isso aqui não é o que eu fazia na infância? Aí sim, voltei para aqui, comecei a trabalhar, eu já trabalhava, todos os lugares por onde eu pisei, eu trabalhei, todos. Voltei para Guanambi, meu trabalho era advocacia, mas nunca deixei a pecuária. E aí fui começando a criar, criava pouco, não tinha condições, e até que depois arrendei áreas. Eu arrendei uma fazenda em Goiás, para você ver, minha vocação com a pecuária era tamanha, que eu arrendei uma fazenda em Goiás, em parceria com meu cunhado. E lá eu sempre gostei do gado bom, eu sempre queria criar um gado bom. E lá, Felipe, eu tive a felicidade. Meu cunhado tinha amizade com um gerente da fazenda Roma, da agropecuária Roma. Roma eram as iniciais de Roberto Marinho, dono da Rede Globo de televisão. Gente grande. Roberto Marinho tinha uma fazenda lá em Goiás. E eu pedi ao gerente dele que quando houvesse o descarte do gado, ele criava um gado puro muito bom.
quando fosse descartar as vacas, que eu queria comprar. E eu comprei aquelas vacas, moço, e as vacas estavam todas com preço. Quando pariram, bezerros de primeira grandeza, eu me empolguei, sabe? Isso na fazenda lá do Goiás. Lá em Goiás, fazenda arrendada, eu ia uma vez por mês daqui, 1.250 quilômetros de Não é carro. porque a comunicação era Muito difícil. completamente Nós diferente. não tinha hoje. essa estrada aí para o Oeste Baiano, não. Tinha que ir para Pirapora e ir Meu para Deus, João que Pinheiro, volta. dava 1.200 quilômetros de distância. Aí começou a ficar difícil demais para mim e tal, muito cansativo e difícil, risco de estrada. E nós vendemos o gado. Aí eu vim para aqui. Na época que gado também não tinha muito valor, né, doutor? Não tinha muito valor, não. O gado era assim como uma poupança, sabe? E vim para aqui. Cheguei aqui, eu comecei também a arrendar. Aí eu tinha uma propriedadezinha pequena e não dava para criar muito. Depois eu comecei a arrendar, comprei uma terra e aí eu já comecei com o gado PO, Nelore PO. Isso quando foi? Isso, quando eu comecei, foi em 92. 92. 92. 32 eu anos comecei, atrás. Na verdade, eu comecei com esse gado em 92. 94, por aí, eu já estava como sócio da ABCZ, registrando meus primeiros animais. Isso, rapaz. E aí, muito à frente do tempo. para fazer o nosso plantel, eu comprei muitos animais em todos os lugares do Brasil. Brasília, Goiânia, Triângulo Mineiro, São Paulo, Mato Grosso. Eu já comprei gado daqui a 1.700 quilômetros de distância. Primavera do Leste, do Mato Grosso. E trazia exemplares para formar o meu plantel. Só o Nelore até então? Era só, até então, só o Nelore. Mas eu quero te contar um episódio que Deus ilumina a gente e presenteia a gente sem a nossa participação. Eu acho que quando Deus sabe que uma pessoa é vocacionada para uma coisa, Ele está do lado para contribuir. Uma certa feita, aqui na região tinha um comerciante de gado, não era da sua época não, mas seu pai talvez já ouviu falar. Ele comprava muito gado, ele comercializava assim em torno de 5.000 cabeças de gado. Ele comprava muito gado para o frigorífico de Jequié naquela época. Ele comprava e vendia, e criava o dele também, alugava pasto. Sim. E um dia ele me ofereceu umas novilhas. Ele separou, vou tomar. Separou as novilhas? Separou 300 novilhas. Sim. Num terreno lá, perto da fazenda de seu pai hoje. Lá no Vale do Iú. Lá no Vale do Iú. Aí falou, eu quero lhe vender 300 novilhas. Eu disse a ele que não tinha condições, eu não queria comprar porque eu não podia, não tinha pasto. Mas se ele me vendesse 80 para eu escolher, que eu compraria, ele falou, vendo. Só que eu boto um preço um pouquinho mais alto, mas eu gostava tanto da coisa boa que eu falei, topei. Cheguei lá, escolhi 80 novilhas, levei para a fazenda. Todas PO? Não, era todas PO de genética, porém mas sem não registro. estava registrada. E eu também não sabia que elas eram PO. Eu não tinha nem noção que ele estava me vendendo gado comercial. Comprei o gado, levei para a fazenda. E quando foi um sábado, dia de feira lá no Iú, eu vou passando, um rapaz me gritou, oi, doutor. Eu falei, o senhor comprou um gado PO, né, de fulano de tal. Eu falei, ué, não estou sabendo. Rapaz, será que ele está variado? Aí ele aproximou do carro, parei, eu gostei tanto, parei. Ele disse, ó, o senhor comprou um gado de Tonzinho, de Caeté? Eu falei, comprei. Ele disse, aquelas novilhas, doutor, todas são PO, era do gado de Humberto Castro. Humberto Castro era de Salvador, que tinha uma fazenda e criava um gado PO muito bom. E ele não quis registrar mais, tudo foi eu que inseminei, e eu te falo até os pais. Tinha uns boi famosos na época. O senhor foi na procurar o milho e achou o cuscuz pronto. Achei o cuscuz pronto. Aí ele falou, ó, todas elas que tiver uma marca na perna esquerda, assim, me falou a marca, todas são filhas das vacas PO e tudo de inseminação dos melhores touros que tem no mercado hoje. Aí eu fiquei agradecido, dei um abraço nele, falei, obrigado por essa luz que você me deu, sabe? E fui para a fazenda, cheguei lá, mandei prender o gado. Quando eu prendi o gado, que eu separei, aí os olhos cresceram, sabe? Eu fiquei tão feliz que as outras, eu mandei vender tudo, vendi tudo.
fiquei com elas. E aí, As 80. das 80 eu tirei as que eram puras, Aham. que era filha das vacas puras, mas não tinha documento, e vendi as demais. E aí, na semana seguinte, eu recebi o técnico da ABCZ para registrar meu gado, os bezerros das vacas puras que eu já tinha comprado. E eu prendi esse gado no curral. Quando ele chegou, ele viu o gado. O que ele disse? Ele falou bem assim: ué, você comprou o gado de Humberto Castro? Eu falei: como é que você sabe assim? Ele disse: eu conheço esse gado, briguei com ele para registrar, ele não quis registrar mais, deixou o gado sem registro, todas puras, é o melhor gado que eu tenho aqui que eu registro. Meu Deus do céu. Você pode, Zé Carlos, falou bem assim, pode, Zé Carlos, você pode fazer, naquela época não era pura por cruza, o que a BCZ usava era LA, LA1 e LA2, para chegar o PO no papel, né? Todas puras, mas você não pode perder uma genética dessa, porque eu conheço. Registra todas como cara limpa. Ainda podia registrar como cara limpa. Cara limpa. Registra como cara limpa. Na segunda geração, você já vai para o LA2, na outra, CPO. Então, eu fiz. Felipe, para minha surpresa, nenhum gado que eu trazia de fora superava os bezerros dessas novilhas. A progênie desse gado. E aí eu comecei a vender até tourinhos LA. Eu trazia tourinhos LA, eu vendia tourinhos LA como no papel LA, mas eram puro de origem. E você acredita que esses tourinhos LA superavam os Nelores PO com caranguejo, registro e tudo? Porque tinha um histórico. Eram adaptados, né? Adaptados, um gado muito bom. E eu comecei meu gado aí. Às vezes eu trazia um gado de fora, meu técnico falava: pra quê? Pra que você está comprando gado fora se você tem novilhas aqui melhor? Então esse foi o início do plantel do senhor. Foi o início do meu plantel PO. A gente teve aqui agora em Guanambi a feira da AG Agro, né? A primeira feira da Associação Guanambiense do Agronegócio. E o senhor, inclusive, estava com gado lá, tanto gado PO e gado de leite também, né? E alguns outros criadores. E uma das principais coisas que os leiloeiros usavam para vender, e que é verdade, é a vantagem de você comprar um animal aqui, porque ele é de origem guanambiense, origem da nossa região, ou seja, já vem o kit completo, adaptado ao local, adaptado ao calor, ao semiárido, ao clima. É a mais pura realidade. O gado daqui, hoje nós temos genética aqui, outrora não, nós precisamos fazer, etc e tal. Mas hoje nós temos gado aqui, girolando o Nelore, que não causa inveja a nenhum plantel do Brasil. E isso aí é um desafio, tá aí a ninguém, prova, né? Sem desmerecer a quem quer que seja, que tem um bom trabalho, que sabemos disso, que tenha, absolutamente, sem desmerecer qualquer criatório. Mas nós temos gado aqui para nossa realidade, com certeza, imbatíveis. Seja no leite, o girolando, e seja no Nelore. Pois é, e falando do leite, aí o senhor trabalha com leite também. O leite, Felipe, foi uma outra história. Eu não tinha vocação para o leite até então. Confesso-lhe que não tinha. Eu só queria o gado de corte. E com esse rebanho PO também, paralelamente, eu fiz o cruzamento industrial aí no Vale do Iú. Eu cruzei todas as raças que você possa imaginar. Até aquele BBB, aquele musculoso, que o nome dele é o Blue Blanc Belgique, azul e branco da Bélgica, porque ele parece um monstro. Eu usei ele no cruzamento com o Zebu. Mas o senhor trazia o sêmen, né? Sêmen, tudo sêmen. Esses anos todos, do começo do nascedor até hoje, é sêmen, inseminação artificial. Um dos pioneiros aqui na região, com certeza. Não fui o pioneiro, porque tinha... Tinha produtores aí, bem mais velhos, que naquela época era muito mais difícil do que quando eu comecei, porque, para você ter ideia, nós tínhamos criadores aqui que quando começou a inseminação, que ele fretava um táxi para mandar o botijão dele em Itapetinga para abastecer de nitrogênio. Nós não tínhamos nitrogênio aqui naquela época. E eles faziam isso. Para quem não sabe, na inseminação artificial, o sêmen congelado ele fica dentro de um botijão de nitrogênio, que é chamado, né? Para conservar a temperatura ideal ali pro
pro sêmen. Nada mais, nada menos que uns 190 graus negativo. 190 graus É tão negativo. frio que queima, serve para queimar. Sim. E conserva o sêmen. Não é à toa que você vê o pessoal fazendo o procedimento, eles usam luvas porque o dedo não aguenta. Luvas, com certeza. Então, Felipe, naquela época nós fazíamos, já começamos o nosso Nelore PO, e eu fazia também cruzamento industrial para fazer o cruzado meio-sangue, para bater mais precocemente, para mandar para o frigorífico. Depois, o rebanho foi crescendo PO, e aí veio o gado de leite, não teve espaço na fazenda para fazer tudo. Aí tivemos que cortar o cruzamento industrial, mas eu fiz lá, eu registrei a raça Gozerá, pura também, comecei, registrei o Tabapuã, ainda tem uns até hoje o senhor tem até Tabapuã, hoje ainda né? tem um pouco de Tabapuã, e registro, até hoje, continuo registrando, o Nelore, que é o nosso carro-chefe, e o Gi leiteiro de primeira grandeza. Eu tenho o Gi top. A base do nosso Gi é Sansão, o touro Sansão. Foi um dos melhores touros Gi leiteiro da história do Brasil. Sansão até hoje está aí fazendo sucesso. O Jaguar e o Radar dos Poções. Nossa base do Gi é essa aí. É a nata, que eu considero a nata do Gi. Mas, como eu te falava, não tínhamos assim, vocação para o gado de leite. Eu não tinha. E meu técnico, Dr. Walter Almeida Fernandes, o mais conhecido como Valtão, ele botava na minha cabeça que tinha que fazer o gado de leite para ajudar nas despesas da fazenda. Você tem que tirar leite. Mas, Walter, eu não gosto de leite. Ele falava, não, você tem que fazer um gado de leite. E aí... ele falou o seguinte, vamos pegar essas vacas mestiças. Eu tinha um pouquinho de vaca leiteira nessa época. Umas mestiças de Gi e mestiça de do Brasil. Nós pegamos essas vacas, com aquelas vacas melhores de leite, via mamária grossa, e começamos a inseminar com holandês. Para tirar o meio sangue holandês. Sim. E as 10 primeiras bezerras que nasceram, eu gostei tanto, que as criei amarrada na coleira 12 meses. 12 meses. Virou novilha na coleira. Novilha na coleira. Quando completava 12 meses de idade, eu levava para a balança. Sabe qual foi o resultado? A mais leve pesou 320 quilos e a mais pesada 360 quilos. 12 arrobas. E logo, dando cio, emprenhou com essa idade. Eu queria fazer um desafio. Nesse ínterim, o presidente da cooperativa... Com 12 meses? 12 meses, 12, 13 meses, estavam tudo prenhas. Não é nem precocinha, é porque antes disso. o critério para inseminar elas era o peso. 320 quilos acima, você já podia inseminar. Para o gado de leite, o bom é 360. O zebu, 320, já é de bom tamanho. E naquela época, o presidente da cooperativa era o Dr. Plínio Moura. Nosso amigo, nosso convidado que vai vir aqui em breve, se que Deus com quiser. certeza vai dar uma aula aqui. Ele é um mestre. Com certeza. E Plínio era presidente da cooperativa e nós pedimos a ele, através de Walter Veterinário, um galpão só para produtores da região. Pequenos produtores. Dr. Plínio, com a cooperativa e sua diretoria, fez um galpão novo e entregou para nós. Felipe, qual foi a surpresa? Nós enchemos, não coube não. O pequeno produtor, quem não tinha muito, levava uma, levava duas. Eu levei essas 10 bezerras para lá. Ainda não tinha chegado aos 12 meses não. Levei para lá. Eu considero que a pecuária leiteira começou a nascer e despertar naquela exposição, naquele episódio. Qual foi o ano, doutor? Eu não me recordo o ano. Não me recordo o ano. Eu deixo para o doutor Plínio, porque ele vai lembrar da gestão dele na cooperativa, que ele vai falar isso aí. E com aquilo, moço... Faz muito tempo, né? Já tem algum tempo. Já faz muito tempo. Não tem 30 anos isso? Não, 30 anos não. Mas creio que está aí em torno de uns 20 anos, por aí. Não, eu não sou bom de gravar anos, essas datas, não. Mas ele vai te falar quando ele vier aqui. E aí os pequenos produtores que levaram uma, duas, começaram. Lá teve um concurso leiteiro também. Eu não participei de concurso leiteiro porque ainda não tinha vacas para isso, não. Mas teve amigo nosso que fez. Zé Luiz de Enoque fez a vaca dele, salvo engano, foi campeão, produziu muito. Ele já produzia leite.
E aí, Felipe, começou. Eu animei com a criação do gado de leite e aí parti para o Girolando. Parti para a seleção mesmo. Pesado. Para você ter ideia, eu passei 10 anos inseminando gado de leite, gado Girolando, com sêmen sexado de fêmea. Nasci 85, 90% de fêmea. 10 anos trabalhando com os melhores touros e o sêmen sexado é muito caro. Aí estava ficando muito caro. Com 10 anos eu parei e voltei para o convencional. Mas aí eu cresci o rebanho. E eu não tinha vacas assim boas, porque eu estava começando naquela época. Quando minhas novilhas, comecei a amansar novilhas primíparas, com 12, 15 quilos de leite, eu falei, já tá encaminhado o gado. E aí comecei a vender matriz leiteira, que vendo até hoje. Tenho clientes que não abrem mão, sabe? Pra você ter ideia, recentemente um pequeno produtor, lá da região de Pindorama, ele me comprou umas 4 novilhas, e a última novilha que ele levou, aliás, a penúltima, que ele já veio e comprou mais, ele amansou ela com 35 quilos de leite. Isso foi começar do zero, sabe? De leite. Então, a novilha que se amansa com 35 quilos de leite, com certeza, na segunda geração, bem alimentada e manejada, é animal de 45, 50 quilos de leite. Isso aí, doutor, a gente voltando a falar aí da parte da renda, 45 quilos de leite, vamos colocar o leite a R$2. São R$90 por dia. R$90 por dia em um mês, porque vaca dá leite todo dia. Dá R$2.700 por mês só de uma vaca. E uma vaca, olha, não tem nada que agregou e que agrega e que agregará mais na nossa região aqui, acredito eu, sem contar a agricultura irrigada, que é imbatível. Sim. Mas a nossa saída aqui é o leite. Hoje nós temos uma bacia leiteira, graças a Deus, consolidada. Nós temos uma produção diária hoje de mais de 500 mil litros de leite na nossa bacia leiteira. Temos produtores aí se destacando, pequenos produtores aí dando show, dando aula para nós. 500 mil litros de leite em quanto tempo? Por dia. Por dia. Por dia nós temos. Isso aí é R$1 milhão por dia. É mais, dá 2 milhões por dia. Eu estou colocando a R$2 um litro, mas é muito mais. Uma coisa interessante? A receita do leite, a produção do leite fica toda em nossa região, vai para o comércio, agrega, ele ajuda até as prefeituras, os municípios. E outra, que o pequeno produtor, ele trabalha com conjunto familiar. Ele pode ganhar muito mais que os outros, sendo que, em muitos casos, ele ainda toca outra atividade, e a vaca ainda dá a bezerra para ele, que vale mais que a mãe. Justamente. Eu vi pode engordar os machos dele também. Com certeza. Né? Como o Luiz falou aqui, o Brasil produz 38 bilhões de litros de leite. E a produção de leite no Brasil, mais de 94% é de pequenos produtores de 200 litros para baixo. Você imagine aí quantos produtores tem nesse país fazendo o seu salário, sua renda, seu conjunto familiar. E tem um outro detalhe, ele não ganha só do leite, ele ganha da produção, o bezerro e a bezerra também, entendeu? Aí você pega, aí você me pergunta, quais são as 10 maiores fazendas produtoras de leite no Brasil? Elas produzem de 40 a 97 mil litros de leite dia. Nós temos fazenda produzindo praticamente 100 mil litros de leite, é a primeira, depois vem 80 e poucos, 70 e poucos, e aí em torno disso aí, 50 e poucos, 60. A esmagadora maioria é pequenos produtores, a verdade é essa. E isso ajuda a enriquecer demais, sobremodo, nossa região. E aqui, Felipe, nós temos um episódio também que há de se falar, é de suma importância trazer à baila isso aqui, que na nossa época, quando nós começamos, nós não tínhamos nem incentivo, porque infelizmente não acreditava que o leite poderia ser uma saída aqui. E ali no Iuiú tinha uma fazenda chamada Banagro. Eles faziam lá em torno de 300, 400 novilhas, meio sangue holandês por ano. E não era assim em cima de vacas boas, totalmente não. Era vaca tabapuã, vaca mestiça do Brasil, mestiça de Zi.
E não tinha incentivo, nem financiamento para a gente comprar essas novilhas, não. Porque achava, não dava valor. Mas sabe o que acontecia? A bacia leiteira de Minas Gerais vinha aqui e comprava todas. Levava embora. Levava embora todas. E depois nos vendia elas para cá de volta, às vezes até com problemas. Mastite, brucelose, etc. E a nossa indignação, muitas vezes, foi essa também. Daí a necessidade de começarmos a fazer o gado de leite da região. E isso expandiu. Hoje, graças a Deus, nós temos produtores aqui para você tirar o chapéu. Na qualidade do gado, na genética. Eu trabalho com ração, com milho, com soja, com torta, e a gente vê a evolução das pessoas. Cada dia mais o produtor ele está evoluindo no trato do animal, na genética também, na quantidade de litros. Enfim, é realmente algo de se acreditar muito. Eu vou aproveitar esse momento que a gente está falando de leite, de queijo, requeijão, isso está tudo no meio, para chamar ali, ó, o rei do hambúrguer. Porque tá dando fome, doutor. Tá dando fome? Então tá na hora de se comer. Tá na hora. O rei do hambúrguer. Rei do hambúrguer. Rei do hambúrguer. É um dos nossos patrocinadores aqui do Todo Negócio Pode, que tá conosco aqui desde o início da primeira temporada. E eu vou aproveitar também para falar deles. Porque assim, o Todo Negócio Pode, ele não existiria sem apoio, sabe? Sem os patrocinadores mesmo, o pessoal que está com a gente. Quem são eles? Para todo mundo aqui conhecer. E cada episódio a gente dá ênfase em um. Nós temos a Limpsec, higienização a seco. Nós temos a Alto Sertão Veículos, Doutora Georgia Machado. Nós temos a Eclipse Pneus, a Real Imóveis, a Casa de Carnes Premium e a Aguavete, que é o nosso patrocinador oficial dessa live. Doutor, o senhor sabia que tem 9 anos, já vai fazer 10, que a Aguavete não tranca a porta? Que maravilha. Não tranca a porta como? A Aguavete funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 ou 366, a depender do ano. Dias do ano. Para você que tem seu animal aí em casa e qualquer probleminha que ele tiver, Aguavete Pet, não tem erro, não tem dificuldade. É acessível completamente para você. Além disso, também é um pet shop. O que você precisar de ração para os seus animais, de brinquedo, tudo tem lá. Aguavete, doutora Andressa, jogam duro demais. E ontem, doutor, eu tava lá conversando com ela, né? A gente fez um podcast com ela. Quem não assistiu, vai lá assistir. A gente fez um podcast com ela e eu fui conversar com ela ontem, né? Dar um feedback, o que ela achou do episódio e tal. Inclusive foi muito bom. Ela me falou que já trabalhou com o senhor. E falou, Felipe, pergunta ao doutor Zé Carlos o que ele acha que mais mudou do agro de 20 anos pra cá. Do agro, não, da pecuária. De 20 anos pra cá, que foi a época que ela trabalhou com o senhor. Felipe, se me permite, eu quero mandar um abração para a doutora Andressa, uma profissional extraordinária, que tem prestado um serviço a Guanambi, é maravilhoso, guerreira, lutadora, está aí no mercado, trabalhando, ajudando, e quero aqui até indiretamente também parabenizar ela por ter acolhido Ellen, que é uma pessoa que eu prezo, uma veterinária que está em São Paulo fazendo residência, que eu te falei no início. Ellen é filha de uma amicíssima nossa, uma ente querida nossa, e ela trabalhou com a Andressa. Eu falei, olha, Ellen, se você trabalhou com a Andressa, você tem tudo para decolar na vida. Então, parabéns, doutora Andressa, você... como diz aqui na gíria popular nossa, você é nota 1000. É isso aí. Parabéns. Mas respondendo a sua pergunta, eu quero dizer o seguinte. A pecuária na nossa região, da época que eu comecei para cá, melhorou significativamente. Felipe, o meu desejo, a minha luta foi melhorar a qualidade genética do rebanho da nossa região. Eu tenho, assim, graças a Deus, com os touros melhoradores que eu tenho vendido, seja do Girolando ou do Nelore, graças a Deus, nosso gado na região, você pode
procurar por aí. O bezerro nosso, da nossa região, hoje é um dos mais procurados na Bahia, porque tem qualidade, o gado melhorou, o ganho genético é fantástico. A genética, então, é um ponto aí crucial. Crucial. Sem a genética, é aquela história, a fazenda não vai só com genética. Você precisa de comida, de manejo e outros tantos casos. Mas sem genética você não vai. E eu posso lhe provar isso. Para você ter uma ideia, há mais de 12 anos que eu vendo, uns 15 anos que eu já vendo, mas tem mais de 12 anos que eu mando gado de corte, o nosso gado, para o JBS em Itapetinga. E eu peço, é uma briga constante para mandar os caminhões mais alongados para mim. Porque eu não consigo mandar 20 vacas num carro. Só cabem 18. Teve carrada de caber 17, macho e fêmea. E aí outro dia, bem recentemente, eu conversando com o motorista, eu falei, mas eu já pedi para mandar os carros mais alongados que tem, que eles têm uns carros mais alongados. Mais comprido. Ele falou, esse é o carro mais alongado que nós temos, doutor. Aí ele falou para mim, ele me deu uma lição, ele falou, e o senhor está pensando o quê? Tem lugares aí que eu carrego com 22 vacas e vai folgado. Agora aqui, se eu colocar mais 18, vai morrer. Se eu quer que morre na estrada? Então você vê, isso é ganho genético. Quer dizer, só nisso aí, eu já tenho um ganho de 10% que o ganho genético me deu. E eu posso citar para você assim, tem 3 rebanhos aqui na região que eu acompanho, e esse pessoal me, de certa forma, não é que é mérito meu, mas eu sempre ajudo, num sentido de orientar. Teve um deles que tem um gado hoje que não causa inveja a ninguém. Ele não quer saber o preço do touro, ele quer comprar o melhor. E ele criava um gado muito ruim. Era um mestiço do Brasil naquela época, que só tinha orelha, não tinha mais nada. Mas ele não abria mão. Eu falava, vamos colocar Nelore no seu rebanho? Não, você é louco, eu não posso acreditar nisso. Vamos, moço, não é porque eu tenho touro para vender, não. Aí ele não acreditava e não tinha coragem de comprar um touro. Sabe o que eu fiz, Felipe? Eu acreditei, eu queria tanto melhorar aquele rebanho. Eu falei para ele, então tá bom. Você aceita eu te emprestar um touro, Nelore, para você colocar no seu gado? Pode colocar lá. Se você não gostar, eu compro os seus bezerros. Eu compro seus bezerros, o resultado. Ah, rapaz, qual foi minha surpresa agradável quando começou a nascer os bezerros. Ele empolgou tanto, porque aí deu uma heterose muito alta, deu um choque. Sim. Dentro da própria raça, né? Porque o gado dele era também o zebuíno, né? Com o Nelore, ele botou o Nelore e aquilo deu uma melhora significativa. Saiu um F1 melhorado, bom, pouca orelha, um gado mais carcaçudo. E aí, então, eu falei, e agora, você vai me vender os bezerros? Que eu compro tudo. Promessa, compromisso é compromisso. Eu te prometi que compraria machos e fêmeas, se você não gostasse. Não, eu não quero vender nenhum, eu quero reter essas fêmeas para poder segurar. E aí, ele devolveu, ele falou, vou devolver o touro, porque o touro também já estava ficando errado. Eu vou devolver o touro. E comprou, e passou a comprar daí para cá. Eu falei, eu orientava ele, ó, quando esse animal estiver cruzando as filhas, você retira, e todo touro que eu vendo, eu guardo o registro e o nome da pessoa. Então, quando ele volta na fazenda, eu falo, vamos colocar uma linhagem diferente, para dar um refrescamento de sangue no seu gado. E ele continuou fazendo. Hoje, ele tem um gado lá de causa inveja. O pessoal quer comprar uma fêmea, ele não quer vender, e os bezerros dele são mais valorizados, o ganho é diferenciado. Então eu falo, o touro melhorador, que você faz um touro melhorador, ele vai dar um bezerro melhorado. Se você, desse bezerro melhorado, se você reter as fêmeas e cruzar ela com outro touro, também pior, de qualidade, você só vai para frente. Não tem investimento melhor do que esse. Você vai fazendo o seu próprio rebanho. Você faz seu rebanho, se precisar sair por aí comprando fêmeas, correndo risco, gastando dinheiro, você conserta seu próprio gado. Eu costumo falar que para melhorar a genética de um rebanho não precisa muito gasto, não. Pouco investimento, você é capaz de fazer isso. É a seleção artificial, né? Você vai selecionando os melhores. Se você, Felipe, diz que tecnicamente o correto
seria você tirar por ano, todo ano, 20% do seu gado. 20% mais velho. Descartar, né? Com 5 anos, seu gado está todo Você renovado. renova 100%. Se você tira 1/5 do seu gado por ano, em 5 anos Nós não trocou. fazemos isso na nossa seleção, porque muitas vezes, depois de muito tempo, nós temos vaca. Um exemplo. Você tem uma vaca lá que produz acima de 40 quilos de leite. Uma vaca fértil. Todo ano lhe dá uma bezerra superior a ela. E essa vaca está lá, nunca baixa a lactação. Como é que você vai tirar essa matriz, descartar essa vaca? Realmente. Essa é a vaca de fazer seleção. Então, você é obrigado a dar continuidade. A Agora, higiene dela vai ser boa, né? o pessoal chega e fala, muitas vezes o que está começando chega para mim e fala: eu quero comprar umas vacas de alta produção, eu estou começando, quero começar com vaca de 20, 30 quilos de leite. Eu falo: meu amigo, você já trabalha, você já tem experiência. Não, eu quero começar. Eu falo: não é recomendável você fazer assim. Vai mais devagar. Porque eu aprendi na vida, um grande mestre em São Paulo nos orientou assim, que para a produção de leite você precisa de 3 pilares básicos. 3, sem os quais você não vai a lugar nenhum. É claro, tem outros tantos pilares importantíssimos, sem os quais também o rebanho não decola, sua produtividade não decola. Mas 3 pilares básicos na produção de leite. Primeiro, aí eu pensei, é genética. Não é genética. Comida. Tem um pilar que é muito mais importante, comida. E aí ele falou o seguinte: comida farta e de qualidade. Você viu aí? Você viu aí a combinação? Não é só comida, né? Você não adianta ter pouca comida de qualidade, nem muita sem qualidade. Comida farta e de qualidade. Segundo lugar, genética para a produção de leite. Porque sem genética também você não vai ter comida farta de qualidade e produzir leite numa vaca Nelore. Justamente. Terceiro, ele falou o mais importante. Falei, pensei que mais importante, manejo. De que adianta você ter comida genética e não sabe dar comida ao seu gado? Não sabe dar conforto ao seu gado? Não sabe manejar seu gado? Não sabe as exigências e os hábitos das vacas? E aí ele falou, manejo. E de preferência, que esse manejo tenha o olho do dono. Que engorda o Ele boi, fica né, bom quando tem o olho do dono. Entendeu? Ô, doutor, então, igual diz nosso amigo Danilo lá do Mesa Verde, onde tem agro tem negócio. Com A certeza. gente falou, o senhor trabalha com o gado de corte, o gado pior, o gado de leite e também com a venda, a comercialização desses animais. É um negócio que a gente vê que o senhor é apaixonado por fazer. Mas eu quero perguntar ao senhor uma coisa. O que o senhor prefere? Se fosse para escolher um dos dois. Já sabe, né? Muito Se fosse para interessante. escolher entre advogar e ser um pecuarista. Só pode um dos dois. Hoje, vou lhe ser sincero, eu sempre amei minha profissão. Até porque se não tivesse amado, tudo que você faz sem amor não decola, né? Eu acho assim, tudo que você vai fazer tem que ter amor. Tem que ter o tempero, o tempero é o amor. E eu advoguei, eu exerci minha profissão por amor. Mas hoje, sinceramente, depois de 40 anos de advocacia, você cansa. E lhe toma muito tempo. Convenhamos, a advocacia Puxado. é uma árdua tarefa posta a serviço da justiça. Advogar você tem que amar. Advogar, ao pé da letra, é lutar. É apaixonar pela paixão alheia, é sentir o martírio de nem sempre poder ajustar a conduta do seu constituinte à frieza da lei, à inflexibilidade da norma, mas enfim, fazer um pouco de bem silenciosamente. Então, o exercício da advocacia, Felipe, um processualista uruguaio, Eduardo Conti, ele escreveu os 10 mandamentos do advogado. E num desses 10 mandamentos, ele recomenda que se um dia um filho lhe pedir um conselho
sobre o seu destino para uma escolha de uma profissão, você diga a ele que torna-se uma honra para ti tornar-se advogado. Então, você tem que amar o que faz. Eu amo minha profissão. Agora, com 40 anos de trabalho, eu sou um apaixonado pela pecuária, como eu acabei de lhe demonstrar aqui. Eu vou ficar mais com a pecuária. Vou me recolher mais e me dedicar à pecuária. Porque é uma atividade que eu sou também apaixonado desde a infância. E prazerosa, né, doutor? E aí o Nelore, eu não abro mão do Nelore porque eu gosto. Na verdade, eu gosto de pecuária num todo, eu gosto de todos os animais. Eu admiro os criadores da raça Jersey, que é uma raça leiteira que mais produz proteína no leite. E eu gosto, mas não serve para nós, não dá para nós, a realidade é essa. Aí você fala, e o holandês? Moço, quando você vê um rebanho holandês puro produzindo num ambiente no sul do Brasil que permite fazer isso, extraordinário. Mas aqui não serve, não dá para nós. Né? Não adapta. Aqui quem inventou o holandês pior só tomou prejuízo. Então o nosso gado para leite é o girolando. E eu tenho um ponto também, nós criamos o girolando, e eu também, Danilo, há uns 15 anos atrás, comecei a fazer uma seleção no girolando, que hoje não tem, assim, para mim ainda, importância econômica. Não tem importância econômica. Mas, pela minha consciência, eu já comecei a selecionar as fêmeas com o genotipo A2A2. O Brasil hoje tem uma fazenda certificada para a produção do leite A2A2. Aqui em Guarambi já é até vendido. Salvo engano, é Piracanjuba. Não é isso? Exatamente. Então é o seguinte, quando começou a fazer a genotipagem bovina, começou a produzir, vender os touros, sêmen de touros, com os alelos, o genotipo A2A2, eu só passei a usar A2A2 no meu rebanho. É um leite menos inflamatório, né, doutor? Com certeza, a proteína do A1, que é chamada beta-casamorfina, ou a BCM7, ela causa inflamações, desconforto no intestino. Isso causa um problema sério. O leite é um alimento nobríssimo, de primeiríssima qualidade. E usado para os mais diversos alimentos possíveis, inclusive aqui, ó, que tem queijo, que Pois tem é, pão, o vai leite está em tudo. Tá em tudo. E é um extraordinário alimento. Os aminoácidos tirados do leite é de primeiríssima grandeza. Então, o que acontece? Eu costumo dizer que se hoje eu quisesse, tivesse um mercado aqui para eu poder certificar minha fazenda para vender leite A2A2, provavelmente eu descartaria pouquíssimos animais. Porque a tendência é que 90% lá é A2A2, diante do trabalho de seleção que nós estamos fazendo. E muita gente toma um leite aí e fala, eu tenho intolerância à lactose. Muitas vezes não é nem intolerância à lactose. É desconforto mesmo por essa proteína A1. Sim. E você sabe que todas as fêmeas mamíferas têm a proteína A2, que é a que não causa problema nenhum. E mais através de mutação genética, a vaca, por exemplo, passou a ter a proteína A1. É por isso que o pessoal fala que, com o passar do tempo, o leite foi ficando mais inflamatório. Antigamente não tinha esses problemas. Exatamente. Fala-se até na idade, 3.500 anos, que aconteceu isso para cá. Se hoje você já tem uma ferramenta que você pode selecionar uma fêmea mamífera, uma vaca, com esse genotipo A2A2, por que não fazer? Aí você pergunta, um dia um me perguntou, e o que você ganha com isso? Primeiro, o que isso me custou a fazer? Nada. E eu não vendo muitas minhas vacas, e quantas não saem aí A2A2 que vai servir para alguém tomar esse leite? Eu mesmo sou um caso de intolerância à lactose. E eu gosto de leite demais. Então, a gente ter esse tipo de tecnologia
é super importante. Importantíssimo. Quantas pessoas não têm esses problemas hoje? Importantíssimo para a saúde e para o bem-estar. Com certeza. Sem contar, Felipe, que o fato de você gostar de leite, eu também gosto, nunca deixei de tomar e me sinto bem. O leite hidrata mais do que qualquer outra coisa. E é um alimento completo, Um alimento completo. O leite, a composição, as vitaminas, proteína do leite, são nobríssimas. Os aminoácidos do leite, nobríssimos. Então, para quê? Por que você não fazer isso? Que bom que um dia as vacas todas sejam selecionadas com A2A2. Com certeza. Doutor, deixa eu perguntar para o senhor aqui, que dia vai ser nosso próximo episódio? Ué, Felipe, rapaz, se a gente for pegar para aprofundar aqui em tudo que o senhor tem propriedade para falar, a gente fica aqui eu sei. dia inteiro. Com certeza nós temos muita matéria para falar, muito assunto para falar. É na produção, de como produzir mais, como agregar mais, o profissionalismo que um produtor de leite deve ter, da porteira para dentro e da porteira para fora, nas compras dos insumos, no manejo, na comida, em tudo. Enfim, tem matéria para uma noite e um dia. Essa é uma aula, moço. É para vocês verem aí que todo negócio pode. Esse foi o primeiro episódio que a gente realmente adentrou para falar do mercado aí, do mercado não, da pecuária de corte, da pecuária de leite. Nós já tivemos alguns episódios mais voltados para o agro, que foram aí com o Dr. Evilásio, com o Rubens na outra temporada, agora com o senhor Luiz Carlos. Nós tivemos com o Felipe da Casa de Carnes, que a gente também entrou um pouco nesse assunto, mas esse assunto mais aprofundado realmente dá muitos episódios aí para a gente falar. Mas, doutor, infelizmente a gente não pode ficar aqui o dia inteiro para ouvir o senhor, aprender com o senhor. Mas esse podcast eu tenho certeza que ele vai ser reproduzido muitas e muitas vezes. Eu quero anunciar para o pessoal aqui, quem está nos acompanhando, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, compartilhe esse podcast com sua família, com quem você gosta, porque onde tem agro tem negócio, né, doutor? Com certeza. E aqui foi realmente uma mentoria para todo mundo. Além disso, não só do agro, também na área do direito que a gente falou. E outra, eu tenho uma novidade para vocês podem nos acompanhar no Instagram, do @todonegóciopod. Nós lançamos uma campanha e que no dia 11 de dezembro, que se Deus quiser vai ser o último dia da nossa temporada, nós vamos fazer um Pix de R$1.000 para quem mais compartilhar nos stories o podcast, assistindo o podcast. Vocês podem ler na descrição dessa publicação no Instagram, que a gente vai deixar na descrição aqui no YouTube. Vocês podem procurar lá e seguir as instruções para ganhar esse sorteio. Mas, doutor, dá pra gente aí, pra gente fechar essa live aqui, um conselho para quem tá começando agora. O que que o senhor fala para mim e para todo mundo que tá nos assistindo? Felipe, seja qual for a atividade, primeiro que diga é o seguinte: trabalho com afinco, com amor, com dedicação. O que você faz com amor e com dedicação não tem limite. Não há nada mais dignificante para o ser humano, isso é meu ponto de vista, do que o trabalho. O trabalho gera a dignidade do homem, da família. Está na Bíblia, ganha o pão com o suor do teu rosto. Nenhum de nós precisamos nem da sombra do outro, tirar nem a sombra do outro. Nós podemos superar tudo. Isso é um exemplo, nós temos vários casos. Eu, por exemplo, eu saí do nada, eu te contei como é que eu fui. Nós temos muita matéria para falar por isso, sim, mas não vou aqui também tomar o tempo de vocês, não com isso não, sabe? Mas eu digo assim, por exemplo, eu falo isso sempre para os produtores de leite que querem começar. Hoje mesmo um já me ligou pedindo para eu vender uns animais para ele, que ele quer começar. Eu digo o seguinte, vai devagar. O próprio dia a dia do seu trabalho vai lhe ensinar muito. E é uma atividade que você morre aprendendo. Você está falando aí mentoria, coisa e tal. Não estou aqui como mentor, nem professor, absolutamente. Um mero pecuarista, um produtor de leite, que tem amor pelo que faz, gosta do que faz e procura dedicar, procura aprender. Nós temos que buscar tecnologia.
nós temos, primeiro, o feijão com arroz, o básico. Nós temos que o pequeno produtor que vai começar, vamos devagar, com feijão com arroz, mas fazendo certo. Nós temos muitos conhecimentos hoje. Hoje nós temos meios que nos evita errar, ou errar menos. Por exemplo, você quer ver uma realidade e a tecnologia vai chegando para ser agregada. Dizem que civilizar é criar necessidade. E todos os dias está aumentando a necessidade. Nós temos que adequar. Você quer ver um exemplo que nós vamos mudar aqui agora? Nós vamos trabalhar com grão úmido. Grão úmido é uma forma de você economizar. Hoje tem moinhos potentes e você pode armazenar o fubá de milho, triturar o milho e guardar ele úmido, que ele fica lá no silo, como um silo mesmo, por 3, 4 anos. Isso vai lhe dar, Felipe, uma lucratividade em termos de gasto com o milho em torno de 27% a 30%. Agora você imagina, eu compro 1.000 sacos de milho, e você sabe disso, eu compro com você. Quem me vende o milho é você. Eu lhe compro lá 1.000 sacos de milho. Quanto é que custa hoje? R$65 mil. Pois bem, desses 1.000 sacos, a vaca, o rumen da vaca só vai absorver aí uns 70%, 73%. O mais não vai ser absorvido, vai perder. E isso se o fubá for muito fino, muito bom. Hoje você pega o milho, chega do caminhão, já tritura e molha ele, faz tem um misturador, que é o que nós vamos adquirir, ele já vem com dosador de água para molhar no ponto certo. Você armazena lá e essa absorção vai para 97%. Você imagina isso num rebanho leiteiro, que o consumo é altíssimo? Absurdo, né? Não é? Colocar em porcentagem. Essas e tanta outra. Tem outra tecnologia aí também, que nós vamos ter que fazer, não é porque queremos, não. É o compost de bar, que nós já temos dois pecuaristas aqui que já estão iniciando, já fizeram, e nós vamos ter que fazer por necessidade. Você não sabe aquela gíria comum, que necessidade é que faz sapo pular? Ou você faz ou você está perdendo dinheiro. Sim. Você está perdendo oportunidade, você está perdendo de produzir mais. E a oportunidade é um cavalo arriado, né, doutor? Ou a Passa gente uma pega, vez, ou ele vai embora. Ou ele vai embora. Ele passou, você tem que aproveitar. É isso aí. Nós temos que seguir isso aí. Não é porque queremos, nós estamos evoluindo. Agora mesmo nós estamos fazendo também na Bela Vista um bezerreiro, que já é comum aí, muitos têm, bezerreiro argentino, tropical. Mas ao lado do bezerreiro nós estamos fazendo um berçário. As bezerras que vão nascer vão passar 15, 20 dias no berçário. Do berçário é que elas vão para o bezerreiro para depois sair do bezerreiro. E tudo vai ter uma razão de ser e para otimizar, porque eu aprendi também que eu aprendi, vamos dizer, mas eu não sou o perfeito, eu não sou aquele que está tudo em... Zé Carlos sabe nada, Zé Carlos está aprendendo, está amador igual os outros. Mas está martelando na minha cabeça que a matriz se faz no bezerreiro e que a lactação se faz no pré-parto. E nós temos que botar isso em prática, né? Porque isso tudo é tecnologia, conhecimento. Exatamente. Se a gente não for atrás, não buscar melhorar. Com certeza. E principalmente é o que o senhor falou. Quem não ama o que faz, quem não gosta disso aí, não vai dedicar da maneira que deve. Felipe, não porque vai. É um negócio muito minucioso, né, doutor? A respeito do que você me falou aí, eu quero dizer uma coisa aqui. Sobremodo especial aos pequenos produtores de leite, que eu prezo todos indiscriminadamente. Eu sou um torcedor do produtor de leite, porque eu sou produtor de leite, eu sei os desafios de cada um. Mas eu torço e desejo ao pequeno produtor que ele, se for começar a atividade, que encare com realidade e dedicação. E tem tanta gente boa, tantos técnicos aí para ajudar. Consulta, tire suas dúvidas, faz o que é certo para errar menos. Perguntar nunca é demais, né? Nunca é demais. É isso aí. Doutor, muito obrigado pela participação do senhor. Foi uma honra para nós e esse episódio, esse podcast vai ser espalhado. E se Deus quiser, muita gente vai escutar ele. E de verdade, o convite para o senhor voltar aqui está feito. Felipe, eu é quem lhe agradeço e toda essa equipe maravilhosa que você tem aqui, verdadeiros
expert nas suas respectivas áreas. Pessoal da CP3 produtora. Pois é. Conheci, tive a felicidade de conhecer agora e quero desejar, lhe agradeço penhoradamente o convite e estou à sua disposição tantas quantas vezes você quiser. Eu que já te admiro, você é filho de um amigo nosso e já lhe considero um amigo, você mora em meu coração sem pagar tributos. E eu torço por você. Você lembra aquele dia que eu te falei, Felipe, se você pudesse fazer aquele MBA de gestão empresarial, entendeu? Que meu filho fez e foi um sucesso para ele, está colhendo os dividendos. Eu torço por você, desejo que você realmente seja feliz, que abrace a vida com toda a ênfase, porque ela vale a pena ser vivida. Eu fico muito honrado com isso que o senhor está falando, muito obrigado. E realmente eu poderia estar fazendo esse MBA lá, mas eu falo para o senhor, toda semana aqui sentado nessa cadeira, escutando pessoas como o senhor, é também um MBA que a gente faz aqui. E vou lhe dizer uma coisa aqui, sem nenhuma demagogia. Esse MBA que você está fazendo e falando agora é o melhor MBA do mundo, da vida. Porque você está fazendo na prática. Não comigo aqui, que eu não sou professor nem mentor, como você falou. Né? Mas você teve vários que me precederam aqui, que deram verdadeiras aulas. Assisti atentamente o doutor Evilásio Bonfim, que eu já admirava, uma pessoa queridíssima, dedicado, um exemplo, e foi um show. Vi também o do mestre Luiz Carlos, que dispensa comentário, que o Luiz Excelente. É nosso mestre aqui, né? Ele dispensa comentário. Ele, onde o Luiz vai, eu quero ouvi-lo, porque eu estou sempre aprendendo. E tantos outros, né? O Harry e tantos que você falou aí. Vários aqui. Aqui a gente procura trazer os melhores. Pois é, e sei que bons ainda tem para vir aqui, virão. Muitos. E o podcast, todo negócio pode, já está enriquecido e trazendo dividendos, porque isso é levado a conhecimento de todos. Com certeza. Isso é bom para todo mundo. Nós estamos para aprender. Eu, por exemplo, estou para aprender e continuo aprendendo. E vamos morrer sem aprender tudo. Com certeza. É isso aí, doutor. Mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe, senhor. A todos vocês que nos assistiram, muito obrigado. Mais uma vez eu peço para vocês compartilharem esse vídeo. Fiquem com Deus. Semana que vem tem mais. Todo negócio pode. Valeu.